É verdade. Pronto, a partir de agora estamos gravando, tá? Essa apresentação da disciplina de PNE 2020.2. Então, sobre o cronograma, como eu havia falado, esse é o cronograma que a gente vai seguir. Então, a professora Joana está presente? Não sei se ela está, a internet dela não estava muito boa. Mas tudo bem, então a professora Joana vai falar sobre endodontia, tá? A professora Daniela, ela vai tentar uma temática geral sobre reabilitação oral, o que é que o paciente com necessidade especial poderia ter, né? Se um paciente colabora, né, dentro de um tratamento, até onde a gente pode ir, né? Ela vai tentar especificar, então aproveitem também para dúvidas da parte de reabilitação com a professora Daniela Castilho. E no dia 7 de outubro, teremos a prova oficial, tá certo? Que vai envolver todos esses assuntos que abordamos anteriormente, tá? É uma prova também, provavelmente, até lá, Vildão. deve ser uma prova virtual, a gente vai Vildão. tentar ver quais serão as regras. No dia 14, a Unime fará uma semana de palestras, no qual os alunos estarão envolvidos nessa semana. E aí, na semana seguinte, no dia 21, faremos uma vista de prova, para que a gente possa revisar essa prova, todas as dúvidas aí relacionadas às questões, ou relacionadas aos assuntos. Oi. Vildman. Oi. Acho que Daniela está querendo falar. Pode falar, Dani. Não, a gente pode falar depois, meu querido. A gente pode falar depois, sem problema. Dani, pode falar, fica à Oi. vontade, no meio, não tem problema nenhum para Não, mim. então, na verdade, nesse dia exatamente, eu vou estar em São Paulo fazendo um curso de aprofundamento em harmonização, mas aí a gente vê a data depois. Dani, não sei se é só para mim, mas o áudio está bem baixo também. Me escuta agora? Agora, perfeito. Ah, desculpe. Então, olha, a gente pode rever essa data, mas aí a gente revê depois, viu? Porque nessa data, especificamente, eu vou estar em São Paulo. A gente ajusta o calendário, viu? Não tem problema. Tá joia, mas a gente conversa num outro momento, tranquilo, vamos continuar, tá ótimo. Perfeito, sem problema nenhum. Tá, obrigada. E aí a gente começa já a segunda etapa, a nossa segunda etapa do semestre. Vamos falar sobre sindromologias, as síndromes principais que envolvem a face, que envolvem o complexo estomatognático, tá? Então, vai ser bem interessante. Os aspectos clínicos de pacientes com fissura. E aí a professora Carmen, no dia 11 de novembro, vai conversar com vocês sobre materiais restauradores em pacientes com necessidades especiais. Uma aula bastante interessante também. Talvez vai ser um pouco polêmica, porque a gente aguarda normalmente aquela parte estética, né, professora Carmen? Sempre aquele cunho estético para os nossos pacientes, de uma forma geral. E o paciente com necessidade especial, muitas vezes, o melhor material para ele pode ser ainda o amálgama. Tá? Então, a liga de amálgama. Então, a professora Carmen vai conversar com maior propriedade sobre essa temática, tá? Que vocês terão. E aí seguiremos para finalizar o semestre com algumas medicações de uso frequente, suas repercussões na cavidade oral e urgências e emergências para o paciente com necessidades especiais. Oficialmente, nossa prova, a segunda prova é no dia 2, tá? Essa é uma prova normalmente feita pela Unime, mas a gente vai confirmar tudo isso no decorrer do semestre, tá? E aí a segunda chamada. Alguma dúvida referente ao nosso cronograma, talvez alguma pequena modificação relacionada a alguns professores, mas nada de modificações maiores, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, e assim que a gente for atualizando alguma modificação, a gente passa para vocês também. Ok? Tranquilo até aqui? Sim. Por mim, tranquilo. Tá. Deixa eu só colocar agora compartilhar uma outra. Temos um plano de ensino, tá? Eu costumo mostrar também só alguns objetivos desse plano de ensino, que a gente vai seguir, tá certo? Esse plano de ensino é importante que a gente siga os objetivos. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Vocês conseguem ver o plano de ensino? Ainda não? Ainda não. Ainda não. Não, ainda não. Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Detalhes do plano de ensino. Acho que agora vai.
Ô, professor Wildman. Oi. Eu só queria, eu estou assim, como eu falei, eu estou em trânsito para ir para o consultório, né? Certo. Então, a qualquer momento, eu não queria voltar a interromper, né? Porque eu interrompi agora que você está trocando a tela. Então, a qualquer momento eu posso sair. Mas, assim, eu queria realmente deixar uma mensagem, né, para os alunos que a gente está, como você bem disse no início, a gente está bastante motivado com o semestre, né? Nós estamos nos preparando para trazer um bom conteúdo para eles e fica assim sempre pedindo a eles que nos motivem a isso. Como é que nos motiva? Nos procurando, perguntando, né? Porque o que a gente não puder responder no tempo, a gente vai pesquisar e vai nos reunir, nós vamos nos reunir para trazer uma resposta melhor para eles, uma resposta adequada, né? Então, não sei se eles, como você falou, não sei se eles vão ter condição de ter um contato com esse paciente, mas que esse paciente, ele é muito carente, né? E dentro das limitações, da experiência que eu tive com esses pacientes, que dentro das limitações deles, eles são bastante participativos, né? Então, eles estão ali, eles querem estar recebendo aquele cuidado, né? Então, às vezes, o que ele não consegue dar de participação é porque realmente é a limitação. E que a gente deve ir a eles e não esperar eles virem até nós, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para eles e dizer que estou muito feliz de estar participando desse momento deles aí, tá? Qualquer momento, se no final da aula eu não estiver ainda presente, é porque eu tive que realmente sair, mas que eu vou estar com eles o semestre, nós estaremos com eles no semestre, certo? Perfeito, professora Carmen, perfeito, excelente. É isso mesmo, né? São pacientes que criam vínculo, tá? Criam vínculos, na verdade, vocês poderão atender esses pacientes provavelmente mais para frente e irão perceber que são pacientes que criam vínculo, que abraçam, né, o profissional, né, conseguem criar um vínculo tão forte que essa mudança de semestre para eles é muito estranho, tá? Então eles deixarem de deixar o atendimento por uma dupla e começar com uma nova dupla é um novo desafio, tá? Então os pacientes que vocês começarem a atender novos, talvez fique mais tranquilo, mas os pacientes antigos que já têm um vínculo com os alunos antigos, realmente é um grande desafio, né, conseguir de novo esse vínculo, e esse é o nosso objetivo, tá? Ainda não estamos na retomada da prática, mas muita gente pergunta também, professor, quais são as metas, tá, para essa disciplina? Tem outras disciplinas na Unime com diversas metas, né? Tem que fazer 10 extrações, 20 tratamentos endodônticos. Então, assim, a meta principal para o paciente PNE é criar esse vínculo, tá? Eu costumo falar que talvez seja uma das metas mais difíceis de se alcançar, né? Então, é criar esse vínculo, tentar sensibilizar esse paciente. Isso diminui a cobrança da nossa prática? Não. Na verdade, aumenta mais ainda a cobrança nossa com vocês, tá? Na prática, porque a gente quer ver isso acontecer, na maioria dos casos. E é muito gratificante no final. Vocês perceberão também ao final desses atendimentos, quando eles acontecerem, que é muito gratificante, né? Que vai ser bem bacana. Mas é isso aí, professora Carmen. Obrigado aí pelas palavras. Vamos dar continuidade. Lembrando de uma situação, tá? Eu até conversei com vocês em outras disciplinas. Como regra geral desse semestre, a partir desse semestre, a coordenação acadêmica solicitou, né, até essa questão da retomada da prática, para que a gente possa tentar otimizar o máximo possível, tá, essas aulas teóricas via Teams, tentar uma discussão mais aprofundada possível, e para que a gente possa até ter uma avaliação, né, de vocês frente a essas aulas teóricas, essa absorção. A gente vai fazer toda a aula teórica, pós-aula teórica, a gente vai fazer uma pequena avaliação,
tá certo? Não encarem isso como algo punitivo, como algo, um terror, né, muito grande, vai ter prova toda semana. Não é uma prova toda semana, é uma avaliação pós-aula, tá? Os professores, eles normalmente podem ficar à vontade para esse tipo de avaliação, pode ser caso clínico, pode ser um quiz com 1, 2 perguntas, vocês terão tempo necessário pós-aula para poder responder, tá? De forma virtual também, pela plataforma, pelo AVA, tá? Vai ser tudo bem tranquilo, bem explicado. Por isso é importante que vocês tenham esse acesso ao AVA o mais breve possível. Eu sei que é difícil, eu sei que as primeiras semanas de matrícula, da parte burocrática, da parte tecnológica, algumas coisas podem ficar ainda emperradas, mas esse acesso ao AVA vai ser muito importante para vocês. Além de todos os conteúdos que estão sendo vinculados, tá? Hoje, além do Teams, é uma outra plataforma que a gente tem para se comunicar, que a gente tem para absorver esse conhecimento. E aí, também para vocês realizarem as provas oficiais e as provas que serão, e as avaliações semanais pós-aula teórica. Tá? Então, é importante, a gente vai conversar junto com a coordenação, até para ver como é que anda esses acessos do AVA, tá? Para que a gente possa iniciar essas atividades. Talvez a semana que vem a gente vai iniciar, mas já dando um pouco mais de tolerância, né, frente a esse acesso ao AVA, que alguns talvez não tenham. Tá? Mas é importante que todos vocês tentem, o mais breve possível, estar com esse acesso regularizado. A gente costuma falar isso porque eu acho que os outros professores também já devem ter vivenciado. Às vezes vai chegando perto do final do semestre e o aluno não tem ainda acesso ao AVA, ou não tem acesso ainda àquela disciplina no AVA. Então, isso fica um pouco complicado, principalmente para esse perfil de semestre que a gente está propondo, né? Que é um perfil que a gente vai tentar absorver o máximo possível esses contatos virtuais, essa semana remota, né? Esses encontros remotos que a gente irá ter durante todo o semestre, ok? Apenas para deixar isso bem claro para vocês. Conseguem ver o plano de ensino? Ou não? Sim, professor. Sim. Perfeito. Sim. Então, aqui, ó. O objetivo principal da disciplina, a competência dela, vai ser conhecer os conceitos, a classificação dos pacientes com necessidades especiais, para que vocês possam elaborar e desenvolver planejamentos de assistência odontológica integral para esse paciente, tá? E isso vai ser bem peculiar, bem específico para cada paciente. Alguns perguntam, não, professor, então para o paciente autista já existe uma forma de plano de tratamento, uma forma de abordagem, pode existir até um esboço, tá? Mas os níveis de autismo, espectro autista, são variados, como vocês sabem. Então, para uns o planejamento pode ser um pouco mais simples, para outros o planejamento um pouco mais complexo, tá? Essa assistência odontológica integral, ela, dependendo do nível de colaboração do paciente, ela pode acontecer de forma perfeita, mas ela também pode acontecer de forma bem básica e ser satisfatória, tá certo? No qual você, às vezes, vai atender um paciente que ele nem sentava na cadeira odontológica. Você conseguiu sensibilizar ele o suficiente para colocar esse paciente sentado na cadeira odontológica, para tentar uma adequação bucal desse paciente, e isso já é uma vitória, tá? Muito grande, dependendo do perfil do paciente que vocês irão atender. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, a gente vai criar protocolos de atendimento para pacientes também que possuem algum comprometimento sistêmico e se encaixa no perfil de pacientes com necessidades especiais, tá? E aí tem toda a estrutura que coincide, se vocês forem ver, com o nosso cronograma, tá? Classificação, conceitos, distúrbios neuropsicomotores, e aí vai falar de pacientes sistemicamente comprometidos, síndromes, fissura lábio-palatina. Então, esse plano de ensino também eu disponibilizei lá no AVA, no Encontro 1, para que vocês possam revisar, tá? E aqui a gente comenta aqui, ó, na abordagem odontológica e no manejo, quais são as possibilidades de assistência odontológica a esse paciente, tá? O uso de abridores de boca, né? Quando a gente retomar essa prática, a gente pode realizar uma oficina de materiais que confeccionamos com materiais simples, a gente consegue auxiliar o nosso atendimento ao paciente com necessidade especial, tá? E de forma também que a gente possa se proteger. Então, dedeiras,
espátulas de madeira como abridor de boca, tudo isso vocês vão vivenciar, a gente vai conversar isso na teórica, tá? Nas aulas teóricas, mas vocês terão também, se Deus quiser, a oportunidade de vivenciar isso também, tá? Então, algumas adequações, endodontia em pacientes com distúrbios neuropsicomotores. A gente vai conversar sobre o suporte básico de vida, tá? Urgências e emergências. Oi? Não, você falou aí da endo, se der, depois eu quero dar uma palavrinha com eles, viu? Jô, pode ficar à vontade. Eu acho que na hora eu até estava apresentando o cronograma, sua internet não estava muito boa. Eu falei sobre a endodontia, falei que você tentaria falar o que é que você... o que é que o paciente, o que é que eles poderiam otimizar no tratamento endodôntico, mas pode ficar à vontade, tá? Hoje o nosso encontro, o objetivo é esse aí. Então, pessoal, o que eu acho interessante, que a gente vai, né, poder desenvolver, realmente, como o Wildman falou antes, é a gente observar a complexidade do tratamento, né, desse paciente. Né? A gente vai estudar, ver direitinho se dá para fazer, mas o que a gente vai priorizar nesse paciente? Principalmente a sessão única e automatizada. Tá? Para quê? Para que a gente ganhe agilidade e rapidez nesse tratamento. Não é um paciente que vai suportar, entendeu? Muitas sessões. Não é um paciente, né, que vai estar disposto a um tempo de cadeira maior. Né? Então, assim, eu acho que já é uma coisa que a gente pode acrescentar. Né? Então, assim, de início, a gente vai tentar trabalhar em sessão única com material, com instrumentação automatizada, e eu acho que já é algo novo para a gente, né? Que nem todas as matérias vocês puderam, que contemplavam ainda, vocês puderam fazer esse tipo de tratamento. Então, como o Wildman diz, isso é o que a gente coloca de forma geral, mas tem que ser algo individualizado. Então, vai depender de cada paciente que chegar, que a gente planeje esse tratamento dele e daí a gente faça a escolha pela melhor opção para ele. Certo? Basicamente é isso, Wildman. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui. Foi como eu antecipei, né? Nossa prática, o objetivo talvez não vai ser receber o paciente já para fazer a endodontia, já para reabilitar com a prótese. A prática de PNE, ela começa com a desensibilização, o reconhecimento dessa necessidade especial, e a gente vai ter essa honra aí, essa possibilidade de realizar alguns tratamentos endodônticos, né? Como a professora Joana relatou, caso o perfil do paciente se encaixe, né, nessa possibilidade do tratamento endodôntico. Mas perfeito, excelente. Na aula, a professora Joana deve aprimorar mais aí sobre essa situação. Tá? Então, suporte básico de vida, urgências e emergências, tá? Vamos conversar bastante. Vocês terão já a disciplina de idoso, ela vai ser separada, né? Então, já em outro momento. E aí, aqui é o plano de ensino, vou deixar, são as referências, tá? Vocês terão acesso a esse plano de ensino. Nossas aulas, a maioria delas são pautadas pelas referências do plano de ensino. Não temos muitas referências relacionadas a pacientes com necessidades especiais e o atendimento odontológico. Então, alguns livros são clássicos, tá? Esse livro aqui de Elias, por exemplo, é um livro clássico. Vocês conseguem na biblioteca virtual da Unime, tá? Poder ter acesso a esse livro. O livro de Varelis também é um outro livro clássico para poder... É o mais recente também, ó, o de Elias de 2007, o de Varelis de 2013. A gente usa bastante esse livro aqui de Varelis para as nossas aulas teóricas, tá? É uma abordagem bacana aí que ele tem, tá? Que ela tem, na verdade. Acho que saiu aqui. Então, esse é o nosso plano de ensino, esse é o nosso principal objetivo e algumas referências complementares, tá? Deixa eu tirar aqui a projeção aqui de novo. Tem alguém entrando aqui, só estou abrindo um outro arquivo aqui, pessoal, tá? Eu deixei esse artigo que eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Para que a gente não vai se estender muito hoje, porque hoje é mais uma conversa, tá? Que a gente vai estar tendo sobre a nossa disciplina, né? A gente já antecipou, né, algumas expectativas da nossa prática, expectativas da nossa teórica, tá? Esse é o objetivo principal de hoje. Mas eu deixei esse artigo aqui, ó, vou compartilhar com vocês.
Todo mundo visualizando? Sim, professor. Sim. Então, está lá no encontro 1, tá? Para os colegas que ainda não têm acesso ao aula, se vocês puderem já passar para eles o arquivo, tá? O artigo, é importante. Tá? É uma leitura bem básica, mas muito importante para que vocês possam se ambientar, tá? Se ambientar sobre essa situação atual, né, dos pacientes com necessidades especiais. Esses aspectos éticos e legais, no nosso cronograma, a gente fala sobre os aspectos éticos ao paciente com necessidade especial. Isso é uma temática muito importante de uma forma geral e mais importante ainda quando se trata de pacientes com necessidades especiais. Vocês irão vivenciar na teórica e provavelmente na prática também que temos algumas estratégias de atendimentos para esses pacientes. E uma das estratégias, por exemplo, depois de uma sensibilização, depois de um acolhimento desse paciente, uma das estratégias que a literatura traz e que a gente aplica às vezes é a contenção física desse paciente. Então, para uns parece um pouco rude, né? Não, professor, como a gente vai segurar o paciente, se for um paciente menor, a mãe abraça o paciente maior, às vezes a gente faz uma contenção física desse paciente na cadeira odontológica, tá? Tudo isso tem que ser bem discutido, é sobre mais ou menos essa temática que esse artigo traz, os aspectos éticos, legais, tá? Até onde a gente pode ir com esses pacientes com necessidades especiais, até onde essa contenção física pode ser feita, tá? O consentimento do familiar, o consentimento do responsável, tá? Tudo isso é muito importante. Então, por isso eu trago, tá, essa reflexão aí dos aspectos éticos e legais e a de leitura obrigatória para vocês, tá? Vai facilitar muito que vocês iniciem o semestre e consigam absorver, né, essa temática de uma forma muito melhor, tá? Muito mais fácil. Eu vou utilizar esse tempinho que ainda tem, viu? Até os professores que estão presentes podem até, se quiser, se despedir, não tem problema nenhum, mas eu gostaria desse restinho de tempo que tem, só para mostrar um pouco. Foi até uma temática que a gente abordou no final do semestre passado com a última turma, e eu gostaria de começar com essa temática com vocês, apesar de não fazer parte do nosso cronograma, mas é um tempinho só que eu vou precisar com vocês, uns 20 ou 30 minutos, para falar do impacto que esse coronavírus deu, né, o Covid-19 vem dando e deu aos nossos pacientes com necessidades especiais. Eu acho que vai ser uma temática interessante para que a gente possa começar, está fora do nosso cronograma, foi até uma ideia que me veio à mente aqui nesse momento, tá? Então, para os professores, podem ficar à vontade, tá? Se quiserem continuar, mas também se precisarem sair, não tem problema nenhum, tá? Eu só vou fazer o compartilhamento dessa aula, né, dessa conversa sobre o impacto do coronavírus, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade também. Acho que Joana já assistiu, não foi, Jô? Eu vou tentar assistir, Wildman. Eu estou aguardando um paciente, mas eu estou assistindo. Eu queria agradecer aos alunos e que, se Deus quiser, em breve nos veremos. Um beijo. Ótimo, ótimo. Obrigada, Wilde. Então, aguardem um pouquinho, tá? É o tempo que eu só faço o compartilhamento aqui, eu preciso só inserir essa aula aqui no computador. Coisa rapidinha. Vou só tirar o... Aproveitando aí, Wildman, que você está trocando a tela, eu não sei se você falou, que eu tive que parar aqui um pouquinho, mas para o pessoal a gente vai ter que estar sempre pontual nas aulas, né? Começa 1 hora, então todo mundo chegar na hora, porque senão a gente não consegue dar o conteúdo da aula, certo? E a professora Cecília, inclusive, está orientando que, a partir das próximas aulas, todo mundo abra as câmeras para nós
termos um maior contato com vocês, interagirmos mais, entendeu? Vocês perguntarem, participarem mais das aulas. Não sei se vocês estão sabendo já de outras disciplinas, fica um contato mais interativo, vamos dizer assim. Fica mais acolhedor, estamos cientes. Fica mais acolhedor, né, professora Carmen? A gente consegue se ver. Exatamente. E fica assim, a gente consegue participar, olhar no aluno, o aluno pergunta, que vocês, é muito importante para a gente que vocês participem mais ativamente das aulas, discutam mais, porque eu sempre falo, quando vocês participam, às vezes a gente não tem, o conteúdo é vasto, não consegue contemplar tudo, muita coisa vocês têm que acrescentar com leituras e tudo, e aí às vezes vocês estão ali lembrando, né? Pergunta, a gente já linka para outra coisa, pode enriquecer mais a aula. Tenho certeza que a professora Carmen tem muito o que ensinar, viu? Tem muito o que ensinar, né, professora? Aproveita esse momento. Anos de caminhada, né? Com certeza, professora. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui, tá? Como eu falei, os professores podem ficar à vontade se tiverem outras atividades, tá bem tranquilo. Bom, então eu vou me despedindo aqui, tá certo? Então, até a próxima. Gente, vamos chegar com garra mesmo. Um abração para vocês. Deixa eu só compartilhar a apresentação. Estou compartilhando a apresentação. Quando vocês estiverem visualizando, me dá um ok, tá? Já está dando já para ver aqui, já, professor. Já, bacana. Então, foi algo até que surgiu nesse momento, né, como ideia. Como a gente tem um tempinho, nossa aula oficialmente até às 15 horas, hoje era mais uma conversa, tá? Então, não encarem esse assunto como um assunto de cronograma, um assunto que vai ser cobrado em prova. Apesar de que eu acho que é um assunto muito interessante, tá? Para mim foi algo muito novo, e essa foi uma aula que eu finalizei o semestre passado, tá? Uma aula criada também por acaso, né? Por acaso de uma pandemia, então ninguém esperaria dar alguma aula relacionada a essa temática, tá? Então eu vinculei essa temática aos nossos pacientes com necessidades especiais. Então, quais seriam os impactos que o Covid-19 trouxe e vem trazendo aos nossos pacientes com necessidades especiais, tá? E os impactos, depois de uma pesquisa, depois de uma pesquisa para a realização dessa aula, os impactos são realmente devastadores para alguns pacientes, tá? Isso é importante para que a gente já comece a visualizar. Essa aula, né, essa conversa que a gente vai ter hoje, muitos dos assuntos aqui não vão ser baseados em evidências científicas, até porque no que se trata de coronavírus 19, Covid-19, não existem ainda evidências científicas que comprovem muitas informações. Então, muitas das informações que serão expostas aqui nessa aula serão informações de uma forma geral, tá? Que algumas sociedades médicas, algumas sociedades de epidemiologia trouxeram, tá? Do que vem acontecendo. São informações, tá? Que podem se modificar com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, tá? Que muitas vezes não terão a mesma certeza que a gente tem hoje, tá? Então, quais seriam esses impactos? Só para que a gente possa ir se ambientando, tá? Então, esse é o coronavírus, é o Covid-19, o causador de toda essa pandemia. Essa primeira infecção aconteceu em Wuhan, tá? Na disciplina de Wuhan, na província de Wuhan, na China, no final do ano passado, 31 de dezembro, tá? Foi o primeiro caso. É bom a gente saber que o coronavírus é uma grande família de vírus, tá? O Covid-19 é apenas um deles. Então, esse coronavírus, ele normalmente afeta tanto animais, né? De uma forma geral, ele fica restrito aos animais, e em outras famílias ele pode afetar o ser humano,
tá? E pouco acontece essa transmissão de animal para ser humano, que é o que parece que aconteceu realmente com o Covid-19, que é o coronavírus 19, né? Que provavelmente veio de um animal, talvez um morcego, tá? Para o ser humano. E aí essa infecção cruzada, né, desencadeou o problema conhecido como Covid-19, tá? Mas é importante que a gente conheça especificamente do que se trata isso, tá? Então, o coronavírus ele faz parte dessa família aqui, ó, do SARS-CoV-2, e essa sigla aqui, ela significa Síndrome Respiratória Aguda Severa. Então, é um vírus responsável por uma síndrome respiratória aguda, tá? Que pode ser severa em muitas situações, e essa é a nossa principal preocupação. A OMS... Fieldman. Oi. Luísa está pedindo para você aceitar ela. Luísa está me pedindo. Tem algum professor na sala que possa aceitar? Deixa eu ver, que senão eu tenho que sair do compartilhamento aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Rapidinho. Luísa Carvalho. Admitir. Perfeito. Vou voltar lá para a nossa apresentação. Beleza? Luísa já está na sala. E aí o nosso, né, a nossa OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela denominou essa patologia como Covid-19, então a gente chama essa doença de Covid-19, algumas pessoas estavam chamando de vírus de Wuhan, Covid do morcego, e por aí vai, né, Covid da China. Então isso vem modificando bastante, tá, justamente para tentar diminuir, né, esses preconceitos que provavelmente vem acontecendo com a China, com o Oriente, tá? Então, isso é importante que a gente tenha em mãos, né, de denominação da patologia como Covid-19, tá? O que a gente precisa saber é que a maioria dos nossos pacientes, a maioria dos pacientes contaminados pelo Covid-19, eles são assintomáticos, 80% dos pacientes são assintomáticos. Isso é uma informação muito útil e, ao mesmo tempo, justifica um pouco o acontecido, né? Uma síndrome respiratória causada por um vírus e que ele é assintomático na maioria das vezes. Então, a propagação dessa doença é muito grande, tá? A possibilidade de propagação é muito intensa, tá? Então, 80% dos pacientes são assintomáticos ou com pouca sintomatologia, tá? 20% dos pacientes precisariam de atendimento hospitalar, tá? Então, 20% desses pacientes precisariam de atendimento por algum motivo, a gente vai ver rapidamente os sinais e sintomas. E o suporte ventilatório é necessário em apenas 5%, tá? Esse suporte ventilatório pode ser através de uma complementação, a suplementação de oxigênio com máscara de Venturi, com catéter, ou pela intubação e manutenção de via aérea do paciente, tá? Se vocês quiserem interromper, adicionar alguma informação, fiquem à vontade, tá? É uma conversa que a gente vai ter. Os principais sintomas relacionados ao coronavírus, ao Covid-19, né, relacionam-se principalmente à febre, tá? E aí eu coloquei como os 3 principais sintomas: febre, tosse seca e dificuldade para respirar. A febre, ela está presente em 90% dos pacientes contaminados com coronavírus. Quando o paciente tem sintomatologia, 90% dos pacientes apresentam febre. Então, não é à toa que a gente está sendo aferida a nossa temperatura em todos os cantos que a gente vai, tá? É normal, justamente porque 90% apresentam febre. O paciente teve febre, tá? Coronavírus? Não necessariamente, tá? Ele pode ter qualquer outra doença, alguma outra condição que justifique também a febre, tá? Tosse seca, dificuldade de respirar são os outros sintomas mais comuns. Essa é a gama de sintomas, né, que podem afetar o paciente com o Covid-19. Então, tosse, febre, coriza, dor de garganta, normalmente é o início, tá, da sintomatologia, começa com a dor de garganta. E essa sintomatologia de dificuldade de respirar já indica algum tipo de severidade da doença, tá? Outras 2 sintomatologias bem comuns que a gente tem ouvido falar é a perda de olfato, tá, conhecida como anosmia, e a perda do paladar, conhecida como ageusia. Mas eu também costumo falar que não necessariamente o paciente que tem perda de olfato ou de perda de paladar vai estar com coronavírus, tá? Se vocês pararem para pensar, uma gripe muito forte que vocês tiveram no passado, vocês provavelmente perderam olfato, perderam algum tipo de paladar também, tá? Distúrbios gástricos, como náusea, vômito, diarreia, podem ser causados pelo coronavírus.
E aí o cansaço, né, dessa síndrome respiratória, conhecida como astenia, uma diminuição de apetite e a dispneia. Tá? Esses são os sintomas mais comuns. A forma de contaminação também, não vou me ater a isso, vocês já devem saber bastante, tá? A mídia está vinculando bem sobre isso, então o contato direto, principalmente com as mãos, secreção nasal, tosse, secreção bucal, então a saliva, né? Já existem estudos que comprovam que o paciente contaminado com o coronavírus possui 90% de carga viral na saliva. Então é nossa área de atuação. Não é à toa que estamos mais ainda paramentados para atender os nossos pacientes, tá? Então, nossa profissão foi diretamente afetada, sim, por essa pandemia, tá? E a possibilidade de contaminação existe e é importante dentro da odontologia. Claro que com todos os cuidados, né, que a gente mantém, com a pré-triagem desse paciente, né, a gente consegue simplificar e diminuir essa possibilidade. Mas, por exemplo, temos objetos de uso comum, né, como celulares, né, computadores, que precisam também, né, ter esse cuidado desse compartilhamento, tá? A gente sabe que ele é um vírus da síndrome respiratória, então o contato, tá, as superfícies contaminadas ou aerosóis podem levar à contaminação, né, cruzada. A orientação hoje é a manutenção de um ambiente ventilado, mais ainda a limpeza, tá, que já era realizada. Então, os consultórios hoje, as orientações desligar ar-condicionado, abrir janela, manter ambiente mais ventilado, tá, renovação do ar. Essas são as orientações principais. As orientações para os pacientes que estejam, né, com suspeita de coronavírus ainda o isolamento, tá? Manter isolado por no mínimo 14 dias, ou se ainda estiver com sintomatologia. A gente sabe que isso não é uma realidade para o Brasil, né, para os países subdesenvolvidos, talvez na Itália, na França, né, com grandes residências, a pessoa consiga se isolar. Aqui no Brasil, a maioria das residências são de sala única, né, ou de cômodo único, no qual moram 10 pessoas, 15 pessoas, né? Basta olhar numa comunidade, olhar nas favelas do nosso Brasil, né? Que essa é a realidade realmente, e aí pedir para que uma delas se isole em algum outro cômodo é um pouco difícil. Provavelmente ele não terá essa possibilidade e a contaminação acontecerá de forma bem severa para todos. E a utilização da máscara, tá? Hoje com esses encontros virtuais, né? Se a gente estiver num lugar seguro, normalmente não tem necessidade de utilizar, mas de uma forma geral, sair do seu lar, ir na rua ou algum outro encontro, é importante a utilização das máscaras, tá? De pano ou as máscaras normais. Tá? Então, a gente vai entrar rapidamente aqui com essa cartilha, tá? Eu vou trazer para vocês essa cartilha do governo federal, no qual a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos trouxe essa cartilha para relatar quais seriam os impactos que esses pacientes com necessidades especiais, esses pacientes com deficiência, estão tendo ou tiveram, né, durante a pandemia, aí, a parte mais grave da pandemia. Os grupos de risco que esses pacientes se encaixam são grupos de risco comuns aos outros que a gente já está acostumado a ver. Então, pacientes com dificuldades respiratórias, asmáticos, pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tá? Entram nesse grupo de risco. Pacientes que possuam dificuldades nos cuidados pessoais, e aí vocês irão ver, né, no decorrer do semestre, a gente comentando os pacientes com dificuldade motora, que não têm autonomia, né, própria, então a higienização, então, se a gente parar para pensar, os pacientes tetraplégicos, né, se encaixam nesse perfil, os pacientes que tiveram amputações de membros, né, dependendo, né, de como elas ocorreram, também tem esse perfil, entram no grupo de risco, tá? Condições autoimunes, né, a principal condição autoimune que vocês conhecem bastante, então os pacientes com HIV positivo, com alta carga viral, né, esses pacientes realmente se encaixam no grupo de risco para infecções, e o coronavírus não será diferente, pode ser mais uma infecção oportunista para esse paciente, né, levando a uma severidade maior, com a síndrome respiratória. Pacientes com lúpus eritematoso também entram nessa condição autoimune, tá? Os pacientes acima de 60 anos, de uma forma geral,
já são mais propícios, e aí vocês vão ver que coincidem, né? Pacientes acima de 60 anos com dificuldade respiratória, pacientes acima de 60 anos com alguma doença autoimune, isso pode coincidir, tá? O déficit neurológico também, que a gente vai conversar durante o semestre, se encaixa no grupo de risco. Vocês vão ver que esse déficit neurológico tem diversos graus de leve, moderado, severo, muito severo, então eles se encaixam nesse grupo de risco. Pacientes cardiopatas, diabéticos, hipertensos também se encaixam. Hepatopatas, nefropatas, tá? Então, pacientes com doenças no fígado, pacientes que estão em fila de transplantes renais, que estão em diálise e hemodiálise, se encaixam no grupo de risco. E os pacientes oncológicos, as lesões malignas, elas não pararam por causa da pandemia, o câncer de boca não parou por causa da pandemia, o câncer de próstata, de mama, tá? Tudo isso continua, né? Temos o agravamento da pandemia, né? O agravamento do Covid-19 aí, para acompanhar todos esses outros problemas que já existiam. Então, foi bem comum a gente ver aí durante a pandemia aí a parte mais aguda, pacientes às vezes infectados por dengue, né? Por chikungunya, pelo coronavírus, tudo junto, tá? Então, realmente, já vivíamos um período, né, com alguns riscos sanitários que foi agravado realmente pelo coronavírus, tá? Aqui é uma outra cartilha de grupo de risco que eu achei interessante, que as gestantes entram nessa cartilha do Instituto Brasileiro de Cirurgia do Câncer. Então, as gestantes entram aqui, tá? E aí se pergunta por que quem tem doenças respiratórias está entre os grupos mais vulneráveis do coronavírus, e a resposta é bem básica, justamente como vocês viram no início da aula, é um vírus de síndrome respiratória, aguda, severa. Então, SARS-CoV-2, então um paciente que já tem uma predisposição, uma crise asmática, uma doença pulmonar obstrutiva, tá? Um enfisema pulmonar, e ele é contaminado pelo coronavírus, provavelmente esse paciente não vai evoluir de uma forma muito boa, o prognóstico dele é muito ruim, até porque a colonização do SARS-CoV-2 é no alvéolo pulmonar. Então, vocês percebem aí no dia a dia das notícias que aparecem, os pacientes que foram submetidos a uma radiografia de tórax, a uma tomografia de tórax, para avaliar justamente essas calcificações que o vírus causa. Então, junto com a avaliação clínica, por exemplo, né, do médico clínico, pneumologista, ele consegue ver a sua função pulmonar. Então, o coronavírus chega a diminuir 50%, 70%, 80%, em 80% a função pulmonar dos pacientes. Tá? Então, se esse paciente tem 70%, 80% de função pulmonar reduzida e ele tem uma crise asmática, provavelmente esse paciente, infelizmente, pode vir a óbito. Ele já tem uma doença pulmonar obstrutiva, então vai ser agravado pela infecção pelo coronavírus. Então, é um grupo de risco realmente. Tá? Os pacientes que não têm autonomia, que precisam de cuidadores, de home care, de atendentes pessoais, vocês vão perceber também na prática, né, quando a gente retomar, que alguns pacientes vêm com cuidadores, que vêm com às vezes, um técnico de enfermagem, vem com algum familiar que acaba sendo também seu cuidador. Então, é mais uma pessoa, né, que ele depende, que é mais uma pessoa que pode sim ter um potencial de contaminação. Então, a orientação para os cuidadores é higienizar-se antes de qualquer contato com esse paciente, usar máscara, se apresentar qualquer síndrome gripal, evitar contatos, tá, com esse paciente. E essa aqui, ó, é uma rotina que tem se tornado aí nos asilos, tá, nas regiões de home care. Então, a foto aqui da Itália, né, essa foto aí, uma cuidadora lá na Itália, um asilo italiano, no qual ela já usa face shield, já está usando a máscara, luvas, tá? A fim de manter um cuidado, porque esse senhor, independente de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, Covid-20, ele vai precisar de cuidados, tá? Se vier o Covid-20, ele vai precisar do mesmo cuidado, ele vai precisar de alguém que o alimente, alguém que o higienize, tá? Então, essa pessoa, ela precisa estar preparada e paramentada para isso. Então, isso modificou, né? Foi uma das modificações que aconteceram aí com o coronavírus. Então, provavelmente, com essa retomada também de práticas, a gente vai ver, né, cuidadores paramentados, tá, para os pacientes que necessitam, que não têm essa autonomia. A gente vai evoluindo aqui sobre o coronavírus e a baixa de imunidade. Então, as condições autoimunes, por si só, já encaixa o paciente no grupo de risco.
Então, vocês irão perceber, no decorrer da nossa teórica também, iremos conversar sobre doenças autoimunes, então, pacientes que utilizam imunossupressores, que utilizam algumas medicações para diminuir a sua imunidade. E para que esses pacientes utilizam essas medicações? Normalmente são pacientes transplantados, são pacientes que possuem doenças autoimunes como lúpus, por exemplo. Então, eles precisam diminuir essa imunidade deles para que a doença autoimune não progrida. E isso, diminuindo a imunidade, ele abre uma porta para uma possibilidade de outras infecções, né, como o coronavírus 19, como a cândida, né, que a gente vê em pacientes com doença autoimune também. E para esses pacientes, a recomendação é o máximo isolamento, tá? Ainda até esse momento é o máximo isolamento. Lembrar que tem muitos pacientes com doenças crônicas, tá? Então, essa campanha aqui do ProRim durante a pandemia era que você tentasse ficar em casa, porque tem muita gente que precisa realmente sair de casa. E a precisão dessas pessoas é para viver. É como esse paciente aqui, ó, ele precisa sair 3 vezes por semana para fazer hemodiálise, segunda, quarta e sexta, independente de pandemia. Ele precisa disso para viver. Então, é grupo de risco, fique em casa por mim. Essa era a intenção, né, dessa campanha, tá? Manutenção do tratamento. Esses pacientes não têm escolha de ficar em casa, de se manter em casa. A máquina de hemodiálise não consegue ir até esse paciente. Esses pacientes precisam ir até o centro de hemodiálise para filtrar o seu sangue e para que ele possa continuar sobrevivendo até aguardar uma nova, até aguardar um novo rim, tá? Um transplante de rim, que isso pode demorar anos e anos. Tá? Então, esse perfil de pacientes atendemos também no nosso ambulatório, tá certo? Com a retomada, eles precisam de tratamento odontológico também. Então, são pacientes que estão com demandas reprimidas, tá? É por isso que a gente torce também para que a nossa prática retome. Esses pacientes precisam desse tratamento. E aí vocês vão ver aqui algumas notas de alerta, tá? Então, essa sociedade de hepatologia mostrando que quem se contamina por coronavírus pode ter alguma alteração no fígado. E aí ele traz aqui, ó, que essas alterações são principalmente nessas duas enzimas, conhecidas como TGO e TGP. Então, independente se você tem doença ou não no fígado pré-existente, essas enzimas podem ser alteradas pela contaminação do coronavírus em até 2 vezes. Para um paciente que já tem uma condição pré-existente, isso pode ser fatal. Para um outro paciente, né, comum que não tem uma condição pré-existente, isso normalmente é temporário, como ele fala aqui, ó. Em geral, a lesão hepática ela é leve com aumento transitório das enzimas hepáticas. Não há dados até o momento de óbitos relacionados à descompensação hepática grave em pacientes com doença hepática pré-existente. Então, até o momento. Então, já é uma rotina, eles já pedem que seja rotina monitorar essas enzimas hepáticas em pacientes com quadro moderado a grave pelo coronavírus. Então, essas alterações hepáticas podem vir a acontecer, tá, em pacientes contaminados com coronavírus. Vocês talvez tenham vivenciado também as receitas médicas nesse período da pandemia, elas foram prorrogadas o prazo delas. Então, até o último momento que eu soube, as receitas estavam com validade de 12 meses, quando na verdade as receitas valem 15 a 30 dias. Isso normalmente para pacientes que fazem uso crônico de medicações, hipertensos, diabéticos, não ter a necessidade de retornar ao posto, retornar a unidades de programa de saúde da família, tá? Até porque estas não estavam em funcionamento. E, ao mesmo tempo, também no dia 15 de abril, foi instituída a lei, tá, da telemedicina, prescrição digital, no qual as farmácias e os centros, né, de exames devem aceitar o formato digital da prescrição e da solicitação de exames. Então, isso foi também um avanço grande, isso também tem a ver com a nossa área, odontologia, então podemos prescrever, durante a pandemia, eu prescrevi um antibiótico para um paciente com infecção odontogênica, tá? E através de fotos, de WhatsApp, ele conseguiu fazer a compra do antibiótico. Então, realmente é um ganho importante, pode ser que seja transitório, tá? Mas que, por enquanto, ainda está em vigor. E aí, alguns pacientes podem ter um risco maior, tá? Do prognóstico, né? Um prognóstico um pouco mais ruim quando se relaciona à contaminação ao coronavírus. Pacientes cardiopatas, pacientes com traqueostomia, pacientes com doenças pulmonares, tá? Então, as doenças crônicas, de uma forma geral, levam ao pior prognóstico. Então, se o paciente é idoso, ele tem câncer, ele é cardiopata e hipertenso, ao mesmo tempo junta tudo. Cardiopata, hipertenso, idoso e diabético.
e às vezes esse paciente, infelizmente, ainda está sendo acometido por uma lesão maligna. Então, são pacientes realmente que possuem, né, um prognóstico pior para a recuperação com o coronavírus, e esse é o nosso desafio, né, como retomar o atendimento odontológico desses pacientes, seja de forma privada, seja em ambulatório, então, com todos os cuidados. Tá? Esses pacientes eles continuam a necessitar de tratamento odontológico, de adequação bucal. Os cardiopatas, mais ainda, tá? Os pacientes que estão em programação cirúrgica de cardiologia precisam fazer adequações bucais, né? Os pacientes que estão em planejamento de radioterapia de cabeça e pescoço, pacientes oncológicos, precisam também fazer adequação bucal. E toda essa demanda vem sendo, né, infelizmente, reprimida pela falta dessa assistência. Então, daí a importância, daí a nossa torcida para a retomada o mais breve possível, com segurança, dos nossos serviços odontológicos, né, a nível de ambulatório. Falei um pouco sobre pacientes tracostomizados, tá? A gente vai conversar no decorrer do semestre no suporte básico de vida. Então, alguns pacientes são tracostomizados já de forma crônica, tá? Por doenças crônicas e permanecem tracostomizados para o resto da vida. Então, para evitar esse potencial de infecção, essa máscara aqui de filtração tem sido recomendada aos pacientes. Muitos pacientes contaminados pelo coronavírus têm a necessidade de serem tracostomizados pelo tempo, né, de permanência na UTI, entubado. Então, a gente vê na mídia aí 40 dias, passou 35 dias entubado, passou 40 dias entubado o paciente, mas, na verdade, essa intubação ela foi revertida, ela saiu de uma intubação bucal e foi revertida para uma traqueostomia. Tá? A intubação bucal ela é recomendada até o 4º, 5º, 6º dia, no máximo. Senão ele começa a dar lesões na região de esôfago, na região de laringe, tá? Nesses pacientes. Então, o paciente ele é traqueostomizado e mantido a via aérea através de traqueostomia. Normalmente transitória, tá? E algumas vezes o paciente ainda permanece com ela por um tempo, tá? Falando um pouco aqui também para os nossos pacientes autistas, né? Como é que a parte comportamental, né? O transtorno do espectro autista desses pacientes, que é o TEA, né? Como esses pacientes foram acometidos, né? O que teve de diferença para esses pacientes durante esse período da pandemia. Diretamente, esses pacientes eles não se encaixam em grupos de risco. Tá? Se você for ver um perfil sistêmico de um paciente autista, muitas vezes todos os exames, né, estão dentro do padrão, ele não tem nenhuma possibilidade de infecção oportunista, mas esses pacientes foram altamente afetados pela pandemia, pelo coronavírus, principalmente pela mudança na sua rotina. Tá? A mudança na sua rotina, para quem conhece ou tem algum familiar ou amigo próximo com esse espectro autista, sabe que são pacientes normalmente que vivem rotinas, né, de acordar, de fazer terapia ocupacional, e essas rotinas elas foram altamente modificadas, tá, para esses pacientes. Desde essa suspensão de terapia, nós sabemos a regressão muito rápida que esses pacientes têm, à medida que 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses sem terapia, é o equivalente à perda de uma evolução de 2, 3, 4, 5 anos de evolução. Então, se era um paciente, por exemplo, que tinha conseguido evoluir para falar, né, para se socializar, ele provavelmente pode ter tido uma introversão, tá? Que vai ser necessário 2 anos, 3 anos de terapia para esse paciente, para que ele possa retomar o quadro que ele estava antes da pandemia. Isso é uma realidade, tá? Até o ambiente de casa, se vocês pararem para pensar, esse paciente ele não estava acostumado, talvez, com seus irmãos presentes em casa 24 horas. Então, se ele tem um irmão mais novo, um irmão mais velho, uma casa mais habitada, ele não estava acostumado com essa rotina. Ele acaba se isolando, ele acaba regredindo toda aquela evolução que ele teve. Então, esse é o principal impacto hoje para os pacientes com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, é o principal impacto que é relatado hoje, tá? E aí, por causa disso, durante a pandemia, não sei se vocês chegaram aqui no Salvador, teve 1 ou 2 outdoors também, a Sociedade dos Pais de Pacientes Autistas trouxe esse outdoor, né, no qual fala que o coronavírus, né, o Covid-19, trará consequências por anos, mas o autismo sem tratamento adequado,
ele traz consequências para toda uma vida. Então, a partir dessa campanha, eles conseguiram que, se eu não me engano, em abril, final de abril, início de maio, que a terapia dos pacientes autistas retomassem, tá? As terapias públicas, as terapias privadas retomassem, porque o prejuízo era muito grande, né, de se parar essa terapia. Então, assim, diante dessas informações, a gente talvez, se não vivencia, né, isso com algum paciente próximo, com algum familiar próximo, a gente nem para pensar. Imagina que o nosso problema é maior, né, que a gente foi ultramente afetado por ter que ficar em casa, ultramente afetado por ter aulas virtuais, né? Quando a gente olha para o lado e vê que realmente outras pessoas estão realmente tendo um prejuízo também muito maior do que o nosso. Tá? Isso é muito importante que a gente tenha essa reflexão. Os pacientes de síndrome de Down, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou essa nota de alerta, né? Justamente para tentar encaixar esses pacientes no grupo de risco. Esses pacientes não se encaixaram no grupo de risco, tá? Mas eles possuem, sim, riscos importantes, né, de infecções oportunistas, tá? Então, aqueles pacientes, normalmente, o paciente de síndrome de Down, ele tem uma desregulação imune generalizada, tem uma prevalência maior de doenças autoimunes, de infecções respiratórias, tá? E são pacientes que se encaixariam, sim, no grupo de risco. Mas o que é que qual é a justificativa do Ministério da Saúde, principalmente para não encaixar o paciente de síndrome de Down no grupo de risco? Ele fala o seguinte: o paciente por si só ter a síndrome de Down, não se encaixa em grupo de risco, mas se ele é um paciente de síndrome de Down com alguma cardiopatia, com alguma doença pulmonar, com alguma doença autoimune, aí ele se encaixa pela sua condição e não pela sua síndrome, tá? Então, isso foi bastante polemizado, né? Então, altas taxas de hospitalização, de terapia intensiva para esses pacientes. Tivemos óbitos de pacientes com síndrome de Down agravada pelo coronavírus, tá? Então, esses pacientes, sim, aparentemente se encaixam em grupos de risco, tá? São pacientes mais propícios, veremos durante o semestre, pacientes mais propícios a ter cardiopatia, problemas respiratórios, a asma. É um perfil de pacientes que iremos estudar bastante, tá? Se vocês quiserem antecipar estudo sobre pacientes especiais e quiserem começar, né, com essa antecipação com pacientes de síndrome de Down, vocês já terão bastante informações, tá, sobre esse perfil de pacientes. Na nossa retomada, o nosso ambulatório, ele é florido de pacientes de síndrome de Down, então adoro todos eles, são diversos perfis de pacientes, mas de uma forma geral são pacientes muito carinhosos, são pacientes que criam um vínculo muito afetivo, tá? E assim, a gente tem uma gratidão muito grande no atendimento a esses pacientes, tá? Tem alguns deles lá na Unime que já são tratados há 5, 6 anos, e aí eles já fazem festa lá no nosso ambulatório. Talvez vocês tenham vivenciado alguma coisa em algum ambulatório que vocês dividiram com o PNE, tá? Mas é sempre uma alegria muito grande o atendimento a esse perfil de pacientes, e eu torço para que a gente volte o mais breve possível para ter contato com eles. Aqui é uma campanha, tá, desse Chico, tá, um bebezinho síndrome de Down afetado pelo coronavírus, que superou o coronavírus, aí a mãe fez a campanha do Super Chico contra o Covid-19. Tá? Aqui a gente já está evoluindo, já está perto de finalizar, e aí entramos nos pacientes com deficiências físicas. E aí vocês param para pensar, um paciente por possuir a deficiência física se encaixa em grupo de risco? Dependendo da sua deficiência física, não. Um paciente paraplégico, por exemplo, jovem, que não tem nenhuma doença sistêmica, né, de base, ele não se encaixa no grupo de risco para contaminação com coronavírus. Tá? Às vezes é um paciente que há 2 anos atrás teve um acidente e infelizmente ficou paraplégico, mas é um paciente jovem. Agora, se essa deficiência dele impede ou diminui a possibilidade da sua higienização, da sua autonomia, isso sim, ele se encaixa no grupo de risco. Tá? Mas, por exemplo, essa paciente aparentemente não se encaixa no grupo de risco, apesar de ter a sua necessidade especial. Para a orientação para esses pacientes aqui, pelo governo do Rio de Janeiro, no período pandêmico, é a manutenção da limpeza dos seus objetos que auxiliam na sua locomoção. O aro de impulsão da cadeira, de rodas, o joystick, então a limpeza com álcool, as próteses, as órteses, tá, desses pacientes,
né, que eles utilizam, os pés mecânicos, os braços mecânicos, muletas, tudo isso devem ser higienizados, tá? Isso é importante, é a recomendação para esses pacientes. Para o paciente com deficiência visual, e aí eu trouxe até uma cartilhazinha aqui do Instituto de Cegos da Bahia, um instituto bastante respeitado dentro do nosso país e do mundo, tá? 85 anos que eles acompanham os pacientes com deficiência visual, e nós atendemos também alguns pacientes vindos de lá, né? Atendemos lá na Unime, alguns pacientes com deficiência visual. Então, o que é que o coronavírus trouxe para esses pacientes? E aí basta vocês pararem agora e imaginar qual é o principal sentido que um paciente com deficiência visual utiliza. O tato. Então, imagina que ele tem que tocar em tudo, ele tem que tocar para ler, ele tem que tocar com a muleta ou tocar nas regiões para identificar o seu caminho. E a orientação hoje é que a gente não toque em nada, que a gente, quando tocar, higienize as mãos. Então, imagina o quanto um paciente com deficiência visual vem sendo afetado pelo coronavírus. Então, para esse paciente, as recomendações são recomendações constantes de higienização da mão, né, após o seu tatear, tá? Apesar de que ele vai tatear de uma forma contínua para esses pacientes. A higienização da sua bengala aqui de guia, tá? Então, essa higienização é importante quando o paciente puder fazer, ou então algum auxiliar. E uma outra informação bastante interessante, né? Nós normalmente guiamos um paciente com deficiência auditiva, pedindo que ele pegue no nosso cotovelo, né? Normalmente a gente não pega pela mão, eles pegam pelo nosso cotovelo, e a partir das nossas movimentações ele vai acompanhando. Só que a orientação hoje para a gente, quando vai tossir ou espirrar, é espirrar nessa região do cotovelo. Então, modificou. A partir de hoje, quando vocês forem orientar um paciente com deficiência visual, você deve dar o ombro para esse paciente. E a partir desse momento, você vai guiando o ombro para que esse paciente possa seguir. Eu realmente vou ser sincero a vocês, eu não imaginava, né, a magnitude para que esses pacientes poderiam ser afetados. Eu não tenho ninguém próximo da família ou alguém próximo que eu possa vivenciar, né, que tem essa deficiência visual, mas depois de falar sobre esse assunto no final do semestre passado, eu pude, né, clarear na minha mente o tanto que esses pacientes foram afetados e vêm sendo afetados, tá certo? A falta de atendimento desses pacientes no nosso ambulatório já é uma forma de afetá-los, tá? Para que a gente finalize, ó, os pacientes com deficiência auditiva, e aí um outro grupo de pacientes também, né, afetados. Parem para imaginar um paciente com deficiência auditiva, ele cria o hábito de ler o lábio, tá? Então, ele lê o lábio, ele às vezes consegue entender perfeitamente o que você quis falar, apenas lendo o seu lábio. E com a presença de máscara agora, como é que fica esses pacientes? Ele não vai conseguir, né, ler o lábio de ninguém, a gente não vai poder tirar a máscara para falar com o paciente, para tentar passar informação ao paciente com deficiência auditiva. Então, imagina que eles foram imensamente afetados, assim como o paciente com déficit visual. Mas para tudo vai dando um jeito, né? Então, acho que essa estudante em Minas Gerais criou essa máscara, e essa máscara já tem sido disseminada. Eu já tinha visto até essa máscara antes, mas para mim era apenas pela parte do sorriso, né? Que era para expor o sentimento. Quando, na verdade, essa máscara ela foi idealizada para a leitura labial dos pacientes com deficiência auditiva. Então, que bacana, né? Achei bem legal isso aí. As orientações também para os pacientes com déficit auditivo é manter distância, né? A conversa com gestos, evitar pegar em boca e nariz, tá certo? Então, são algumas orientações importantes. Para finalizar, eu trago esse quadro aqui do estado de São Paulo, né, que fez um levantamento das mortes por Covid e os fatores de risco. Então, quase 60% das mortes foram de cardiopatas, mais de 40% de diabéticos, doenças neurológicas, doenças renais, pneumopatia, obesidade. Morrem outras pessoas? Morrem. A gente vê, né, aí praticamente diariamente
falar de um paciente de 30 anos, de 20 anos, sem doença nenhuma de base, teve um agravamento do coronavírus. Mas o mais comum, né, infelizmente também, é que os pacientes mais idosos, os pacientes com esses fatores de risco, tenham um prognóstico pior, tá? Mas a gente tem que tentar se esclarecer cada vez mais. Somos profissionais de saúde, vocês são formandos, tá? Já posso chamá-los assim, apesar de ser a primeira aula, mas vocês são formandos e têm essa função na sociedade, de acalmar a sociedade, de esclarecer a sociedade, tá? De tentar trazer informações verídicas sobre esse período que a gente vem vivenciando, de derrubar informações falsas, né? Que possam causar pânicos, tá? Isso é muito importante. Imagine que os familiares de vocês, provavelmente, se não forem da área de saúde, vão ouvir muito do que vocês têm a falar, tá? Então, na minha família, por exemplo, apenas só eu sou da área de saúde. Então, apesar de não ser de uma área de linha de frente, né, da enfermagem, da medicina, mas minha mãe me liga e pergunta: Júnior, Júnior, porque eu sou William Júnior, me diga aí o que é que você está achando aí, eu já posso sair de casa, eu tenho isso. Então, assim, ela ouve o que eu tenho a dizer, porque eu sou um profissional de saúde, tá? Isso é importante. Infelizmente, a gente já tem aqui no Brasil 115 mil mortos, né, ou mais, se eu não me engano, né? Infelizmente, estamos chegando em números alarmantes, mas a gente tem que evidenciar os que viveram também, que foi uma grande maioria, tá? Os que venceram. Esse paciente de síndrome de Down severa conseguiu vencer o coronavírus após 45 dias internado na UTI. Esse outro paciente, ó, ele é paciente de hemodiálise, contaminado com coronavírus, 30 dias de UTI e conseguiu vencer, né, a Covid-19. Outro paciente de síndrome de Down, tá saindo aqui, ó, dando risada com seus olhos, sorrindo com a vida aqui pela vitória, tá? E essas cenas, graças a Deus, tem se tornado constante, né? A saída desses pacientes do hospital, a alta hospitalar, a alta da UTI, tá? E é isso que a gente tem que levar. A dona Josefa aqui, de 104 anos, que venceu o coronavírus, está pronta para seguir a vida. Tá? Essas são as informações, essa é a conversa que eu gostaria de ter com vocês. Veio à minha mente aí falar com vocês isso hoje, justamente porque a gente tinha esse tempo, tá? Então, eu achei interessante a gente começar até com essa conversa, já que tínhamos esse tempo a mais. Mas bacana. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Acho que não, né? Vou tirar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, é isso, né? Sejam bem-vindos aí à matéria de PNE. Nós, professores, estaremos aí à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. A partir de semana que vem já iniciaremos o nosso cronograma teórico. Às 13 horas estaremos já aqui na sala, começando aí 13h05, 13h10 no máximo, tá? Para que a gente possa otimizar esses encontros. E como os professores falaram, tentem participar, tentem trazer dúvidas ou acrescentar informações, tá? Como a gente fazia nas aulas teóricas presenciais. E aí fica bacana para todos nós. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém me ouve? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Tudo certo, prof. Ótimo, vocês estão vivos aí, viu? Beleza, pessoal. Então a gente finaliza aqui esse encontro, tá certo? Já que não surgiu nenhuma dúvida, ninguém não precisou acrescentar, era mais uma conversa. Eu gostei bastante dessa temática para que a gente pudesse já começar inteirado, né? Saber que os nossos pacientes com necessidades especiais foram afetados e muito, né, por essa epidemia, por essa pandemia. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.